Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desejando assim a vocês, ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário que está chegando aí para você, mas desejo que o melhor de Deus aconteça em sua vida. E continua com a gente, se é inscrito, se não é, se inscreva. E sempre dá o seu joinha, porque isso é de grande valor para nós. A gente está com compromisso de fazer a obra do Senhor e depende muito da união e a comunhão de cada um dos ouvintes. Eu sei que se a bênção chega até você, você deseja que outras pessoas também sejam abençoados. Portanto, é de grande ajuda para nós continuar fazendo a obra de Deus. E hoje nós vamos meditar no versículo da Palavra de Deus antes da oração, que é muito importante a gente ter conhecimento e saber porque que muitas vezes a situação nossa está tão difícil. E nós vamos meditar hoje na história, quer dizer, parte da história de Davi, no Salmo 51, onde ele ora a Deus e pede a Deus que, assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então ele estava conversando com Deus ali no momento da sua angústia, porque ele tinha caído em tentação. Davi caiu em tentação com Betseba e traiu a Deus assassinando Urias, que era o marido de Betseba. O Batseba, interpreta de várias maneiras esse nome. E aconteceu que, infelizmente, Davi não conseguiu perceber antes de errar. E é sempre assim, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque um erro traz uma consequência grave para nossas vidas. E para a vida de Davi, trouxe uma consequência gravíssima, porque o inimigo, ele trabalha para desfazer os projetos de Deus na vida da gente. Os irmãos sabem que Davi foi um escolhido de Deus, um homem bem precioso assim para Deus, E desde o início, Davi se mostrou um homem forte, mesmo sendo um menino, e mostrou uma capacidade muito grande, E Deus já estava ali trabalhando na vida dele, porque Deus escolheu ele entre os seus irmãos. Então ele escolheu o mais frágil, aparentemente, aquele menino que ninguém acreditava, porque é sempre assim. Deus escolhe aqueles que as pessoas não acreditam e forma ali aquela pessoa, dando capacidade para aquela pessoa ser aquilo que nem ele imagina ser ou ter capacidade. Então entrou uma força muito grande dentro de Davi, ao ponto dele derrotar um homem imenso de grande, que era um gigante, diante do menino tão pequeno. E ele derrotou aquele gigante
E aquilo não foi bom para o inimigo, por quê? Porque o inimigo, ele acreditou que ele venceria aquele rapaz pela fragilidade e não conhecia a capacidade de Deus na vida daquele moço. Da mesma maneira na sua vida. Ele não conhece a capacidade que Deus está te dando, mas ele vai te tentar. Que ele vai tentar porque ele já viu um sinal de Deus na sua vida. E aconteceu que Davi, por uma distração, ele viu uma mulher e se interessou muito, e essa mulher era a mulher de Urias, o soldado fiel a Davi, fiel a Deus, competente. E isso não agradou a Deus nem um pouco, muito pelo contrário, aborreceu a Deus. E por consequência disso veio o peso, porque você pratica o pecado, mas o retorno dele, a consequência dele sempre vem. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E no meio disso aí, Davi, os irmãos já conhecem essa história, Davi engravidou a mulher do Urias, o soldado, armou uma emboscada para a morte desse soldado Urias, e o pecado dele chegou na presença do Senhor, mesmo Deus amando Davi como ele amou, né? Porque Davi foi consagrado um homem segundo o coração de Deus, né? Então, assim, foi algo maravilhoso na vida dele. Mas como todo homem erra, Davi também errou, só que ele foi um errante diferente. Não foi um errante que insistiu no erro. Ele reconheceu naquele momento que ele tinha cometido um grave erro e que disso estava vindo uma angústia no coração dele. Ele estava sentindo uma angústia muito grande, uma tormenta muito grande. E nesse tempo que morre Urias, e a mulher estava grávida, e a criança nasceu doente, e foi o peso para a vida de Davi, porque ele se apaixonou por essa criança, ele queria que de toda maneira essa criança sobrevivesse àquela doença, mas aquilo ali foi um castigo de Deus pelo que Davi tinha cometido. Então aquela criança não podia nascer porque era fruto de um pecado e de um homicídio. Então já estava ali uma maldição sobre aquela criança. E Deus tirou de Davi e permitiu que ele sofresse bastante para reconhecer o erro, para pedir o perdão de Deus, para que Deus concedesse a ele o perdão como Deus o perdoou. Porque Deus perdoa aqueles que se arrependem, mas que não pratica mais. Né? Aquela mulher pecadora que o povo estava apedrejando ela, Jesus disse para ela: vai e não peques mais. Então, o erro, você comete um erro, é natural, mas só que você não pode continuar fazendo a mesma coisa. Então, veio aquele peso de Deus sobre Davi, o seu pecado recaiu sobre a sua cabeça e foi um peso muito grande, né? E ele sofreu bastante, mas reconheceu a soberania de Deus, reconheceu que Deus é todo-poderoso e conheceu também a misericórdia, o perdão, né? Que ele estava aqui pedindo a Deus que tivesse misericórdia dele, e o Senhor é longânimo e misericordioso.
E Deus alerta para nós hoje que o inimigo, ele tenta, ele sabe que você tem algo especial de Deus em sua vida, então ele vai procurar tirar de você a atenção para que você perca o momento do anjo chegar com a tua bênção. Então Jesus estava ali também em oração no Getsêmani, e aconteceu que os seus discípulos estavam ali, mas eles estavam sobrecarregados de angústia, de tristeza, e não conseguiu orar junto com Jesus. Eles não conseguiram participar daquele momento ali crucial de Jesus, que ele estava se preparando, né, para o grande acontecimento, né, o grande acontecimento do pacto, da traição. Então, Jesus já estava se preparando porque precisava acontecer, não tinha como não acontecer. Isso já era promessa desse acontecimento. E Jesus, vendo a situação dos seus discípulos ali, tudo desanimado, todos abatidos, entristecidos, dormindo de angústia. Os irmãos sabem que quando o sofrimento é muito grande, a pessoa tem aquele sono espiritual, aquele desânimo, né, que bate na pessoa e deixa a pessoa completamente caída. E os discípulos estavam nessa condição, caídos ali, né? Eles estavam num momento muito difícil, numa angústia, porque a angústia da morte que estava ali cercando Jesus naquele momento, infelizmente os discípulos também foram atingidos. E Jesus, procurando eles, para ver que condição que ele estava, porque Jesus se apartou um pouco para orar a Deus, para ter o seu particular com Deus, e voltando encontrou os seus discípulos dormindo, exausto, e Jesus diz para eles, né, levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Essa palavra está no que eu estou citando agora, está no livro de Lucas, no capítulo 22 e no verso 45 e 46. E Jesus falou dessa maneira com seus discípulos, porque ele sabia que nesse momento ia ter resistência. E realmente teve resistência da parte de Pedro. Ele não suportou esse momento da traição de Judas Iscariote, no momento do ataque do soldado para prender Jesus. Então ele logo desferiu, né, com a sua espada a orelha do soldado, né, o soldado Malco. E nesse momento foi um momento muito difícil, né? Um momento de guerra, aquela guerra espiritual que Jesus estava passando ali. Era um momento que já estava previsto e um momento angustiante, né? E Pedro ali não resistiu à tentação e foi e cortou a orelha do soldado. Então, Jesus, ele nos prepara para muitas coisas, até mesmo para todos os acontecimentos. Nós temos que estar atentos e vigiando, prestando atenção no que está acontecendo em nossas voltas e procurar orar e vigiar e estar preparado, né, para o que vier. Nós estamos, assim, em momento de muitos acontecimentos, né, um momento final, né, os tempos estão passando rápido e a palavra de Deus está se cumprindo. Então, nós temos que
estar vigiando e atentos, né? Então, o que Deus diz para nós hoje, Davi não vigiou naquele momento e não estava atento à tentação do inimigo. E infelizmente ele caiu em tentação, mas foi restaurado, porque ele planejou outras coisas na vida dele. Ele não queria permanecer no erro, ele queria refazer a sua vida com Deus e caminhar diferente, fazer as coisas retas diante dos olhos do Senhor, ao ponto que Deus se agradou muito, muito, muito de Davi. Davi foi um homem especial para Deus. Que Deus venha abençoar nossas vidas hoje e que possamos ser especial para Deus, reconhecendo que erramos e que não queremos ser errantes, mas queremos ser um povo amado, né? Um povo escolhido por Deus, um povo temente ao Senhor, né? E Deus se agrada muito, muito, muito. Pode ter certeza que quando lutamos para vencer o inimigo e quando conseguimos vencer, agrada muito o Senhor, né? O Senhor se agrada muito de nós. O Senhor não se agrada quando nós cedemos à vontade de Satanás. Deus não se agrada de maneira alguma. Permite aflição, sofrimento, né, para que a gente reconheça que o caminho errado não traz boas coisas, traz consequências pesadas e dores e até mesmo a perca da salvação. Vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor. Senhor Deus, vivemos porque o Senhor nos deu vida e vivemos também pelo perdão que o Senhor concede a nós. Senhor, nos ajuda a cada dia a ser vencedor, porque o Senhor ama os teus filhos. O Senhor não tem prazer no sofrimento e o Senhor também não tem prazer na morte do ímpio, porque o prazer do Senhor está na vida, porque o Senhor é vida. Mas nós, Senhor, por consequência dos nossos impulsos, dos nossos sentimentos carnais, cometemos erros diante dos teus olhos. Por isso, meu Deus, que nós temos que estar constantemente em oração e pedindo perdão dos nossos pecados. Senhor, nos perdoa neste dia, neste momento de oração. Nos dê da tua graça, vigilância, firmeza. Senhor, afirma os nossos passos, para que o nosso caminho seja reto, fiel e sincero diante do Senhor, para que não pegamos caminho errado que nos leva à destruição das nossas vidas e à perca da nossa salvação. O Senhor sabe que estamos vivendo momentos difíceis, momentos que Satanás aproveita a oportunidade por causa das nossas dificuldades, por causa das nossas fraquezas e nos tenta a errar diante do Senhor. Sabendo que a consequência do pecado, Senhor, é sofrimento e até morte. Porque a palavra do Senhor revela que o salário do pecado é a morte, é a perca totalmente da salvação. Senhor, por sua misericórdia, nos ajuda, que o teu Espírito, Senhor, venha nos orientar a andar, Senhor, nos caminhos retos, não pender o nosso coração para facilidade, não pender o nosso coração para aquilo, Senhor, que nos destrói. Senhor, abre o entendimento, manifesta o poder do Teu Espírito Santo para nos conduzir, Senhor, para nos levar diante de Ti,
diante da Tua presença, Senhor. Que possamos estar firmes, fortes em orações, que possamos ser humildes o suficiente para merecer o Seu perdão, porque nós somos falhos, meu Deus. Nós somos pecadores, mas com direito ao arrependimento e ao perdão, Senhor. O Senhor dá o perdão a todos aqueles que se arrependem e que se afasta das práticas malignas, que se afasta de praticar o pecado. Senhor, ajuda nós, ajuda neste mundo difícil, que está tão difícil, Senhor, mas nós temos que cumprir o tempo do Senhor aqui. Nos dá força, Senhor, clareia, Senhor, as nossas mentes, nos capacita, Senhor, a ser valorosos, pessoas, Senhor, que alegram o seu coração, Deus. Tantos acontecimentos, tantas pessoas desistindo no caminho, Senhor. Quantas, Senhor, estão perdendo o vigor, estão perdendo a salvação, estão saindo da promessa, Pai. Nos ajude a permanecer na sua promessa, porque a sua promessa é a salvação eterna, Jesus. Louvado seja Deus, Pai. Ó Deus, que a bênção do Senhor venha cercar esse irmão, essa irmã. Deus, esse jovem, Pai. Ó Deus, até mesmo essa criança, conduzindo por caminhos retos, Senhor. Por caminhos, Senhor, no qual não tem consequências de males. Deus, em nome de Jesus, nos abençoa. Nós estamos vivendo, Senhor, os tempos finais, Pai. E são tempos, meu Deus, o qual está sendo muito difícil, mas o Senhor, Pai, tem aberto portas. Como o Senhor tem aberto portas, como o Senhor tem dado escape, meu Deus. Senhor, abençoa, Jesus, os teus filhos. Senhor, abençoa, Pai querido, dê a eles a dignidade de servir o Senhor. Nos faça de nós vasos dignos, Senhor, de ser honrado por Ti, meu Deus. Que não buscamos honra de pessoas, mas a honra do Senhor em nossas vidas. Nos liberta das correntes, das prisões, Senhor, do mal que tenta nos derrubar. Nos guarda nossas vidas na Sua presença e nos dá força, meu Deus, para vencer esses dias, para chegar diante do Senhor como servos honrados, Senhor, que praticou justiça aqui na terra. Nos dá dessa graça, em nome de Jesus, meu Pai querido e amado. Cura as doenças, Senhor, as doenças físicas, Jesus, que também atrapalha muito o progresso dos teus servos. A dor física, a dor da carne, Senhor, atrapalha muito, Jesus. Cura, Deus, as enfermidades, cura também a enfermidade da alma e do espírito, que são piores ainda, Jesus. Como precisamos ser curados, como precisamos ser lavados. Lava, Senhor, as nossas vidas com o bálsamo do Senhor. E acalenta, Senhor, o nosso coração, meu Deus, e abençoa-nos dando força, confiança e esperança em nosso coração. Eu agradeço ao Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento, Jesus, que não seja apenas esse momento, mas que seja coisas firmes, coisas fortes, não momentânea, mas eternamente. Senhor, nos abençoa. Que o nome do Senhor seja glorificado nesse momento. Muito obrigada, Jesus. Que Deus abençoe você, amado ouvinte. Que Jesus continue te dando força para que você permaneça, para que você, naquele dia, tome posse do seu lugar, que Deus já tem preparado para você. Fica com Jesus.
um bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, dependendo do horário que você está vendo este vídeo. Fica com Deus.